Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todo início de mês eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo um pouco mais longo, tratando de algum assunto mais complexo. Nesse vídeo nós estaremos falando de liberalismo e liberdade, usando como referência o livro 4 Ensaios sobre a Liberdade, do filósofo naturalizado britânico Isaiah Berlin. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de você receber novas notificações. Isaiah Berlin foi um importante teórico liberal do século XX e nós estaremos usando a sua obra 4 Ensaios sobre a Liberdade como referência para falar sobre liberalismo e liberdade. Esse vídeo, portanto, consistirá em um resumo dos 4 ensaios presentes nessa obra. No primeiro ensaio, Isaiah Berlin considera as ideias políticas no século XX. Então nós vamos passar por isso. No segundo ensaio, ele considera a doutrina, a visão de inevitabilidade da história. Na terceira parte, ele considera os dois conceitos de liberdade, que são de liberdade negativa e o de liberdade positiva. E por fim, na quarta parte, no quarto ensaio, ele considera um pouco da filosofia de John Stuart Mill e as finalidades da vida. Então nós vamos percorrer essas 4 partes neste vídeo. Comecemos então falando um pouco sobre as ideias políticas no século XX. Isaiah Berlin vai considerar que no século XX aconteceu uma grande transformação na maneira em que a realidade ela era compreendida. Antes do século XX, as ideias políticas, sejam o socialismo, o liberalismo, o anarquismo, os conservadores, o conservadorismo, antes do século XX, diferentes perspectivas, elas buscavam compreender a realidade e buscar uma maneira de solucionar os problemas que se encontravam ali. E aí é importante dizer, o Isaiah Berlin coloca logo no começo, que não é possível pensar em fatos por si, independentes de uma interpretação. Todo fato histórico, todo fato da realidade é um fato interpretado. Não é um dado puro, existente por si mesmo de maneira objetiva. Todo fato é um fato interpretado. Quando você estuda história a partir de uma dada perspectiva. Você compreende a sua realidade social a partir de uma dada perspectiva de interpretação. Porque faz parte da nossa cognição, da maneira como nós humanos interagimos com o mundo, que nós compreendamos, que nós comparemos, que nós classifiquemos, que nós organizemos a informação. Então, quando a gente olha para fatos, a gente não olha só para o fato. A gente pega o fato e a gente organiza ele dentro de uma estrutura e correlaciona ele com outros fatos que a gente já conhece. A gente pega um fato histórico, por exemplo, e a gente entende, esse fato histórico, ele pode ser compreendido dessa maneira, porque eu posso comparar esse fato histórico com outro fato que eu também conheço. E eu posso classificar esse fato histórico dentro de um grupo, de uma categoria, onde há fatos semelhantes. E então eu organizo o meu pensamento. Isso é pensar. Pensar faz a gente categorizar, classificar, comparar, compreender. E é impossível para nós que somos seres humanos que olhemos um fato por si mesmo. Nós sempre interpretamos os fatos a partir de uma dada perspectiva. Dado isso, é importante que é impossível a gente exigir de um filósofo, a gente exigir de um historiador, a gente exigir de um sociólogo que ele seja neutro. Não existe neutralidade, não existe fato bruto. Não há neutralidade. Então é impossível a um historiador, o Isaiah Berlin era um historiador, um filósofo, não adotar um padrão a partir do qual ele compreende a realidade. Então, é importante dizer, sei lá, vamos supor, você é socialista, você vai compreender a realidade de um jeito. Você é liberal, você vai compreender a realidade de outro jeito. Você é anarquista, você vai compreender a realidade dos fatos históricos de outra forma. Então, os fatos históricos são sempre fatos interpretados a partir de uma dada perspectiva. Só que Isaiah Berlin vai falar que antes do século XX, as diferentes perspectivas que foram surgindo para compreender a realidade, elas tinham um ponto em comum. Ele vai dizer assim que conservadores, liberais, anarquistas, socialistas, eles divergiam em relação à interpretação que eles davam aos fatos históricos, mas eles tinham uma crença comum. A crença de que o século XIX se encontrava muito preso a problemas políticos e sociais que somente poderiam ser solucionados através da aplicação consciente de verdades que poderiam ser aceitas por todos os homens racionais. No século XIX, existia uma crença na racionalidade.
No século XIX, a humanidade, os filósofos, os pensadores acreditavam na razão. Então eles entendiam assim que nós precisávamos usar nossa razão para compreender o que estava acontecendo na realidade. E aí os diferentes pensadores, sejam conservadores, sejam socialistas, eles vão identificar que existiam problemas políticos e sociais na realidade. Que existiam problemas. Esse problema é porque o Estado era muito grande e cobrava muitos impostos e deixava o povo pobre. Era uma interpretação. Esse problema era porque o capitalismo estava explorando as pessoas, as grandes empresas. Era uma outra interpretação. Era porque nós deveríamos buscar uma sociedade onde não existisse Estado. Era uma outra interpretação. Ou seria melhor a gente procurar uma sociedade onde não existe propriedade privada. É uma outra interpretação. No entanto, todas essas interpretações, elas identificavam um problema e elas acreditavam que era possível propor soluções racionais para esse problema. Soluções científicas para esse problema. Qual que era a solução? A solução era o liberalismo econômico, a privatização das empresas de maneira científica e racional, a partir de uma perspectiva econômica científica. Era uma perspectiva. Ou será que a solução era o socialismo científico? Procurar planejar uma mudança social em que uma classe oprimida tomasse o poder e aí, de maneira científica, buscasse meios de controlar a produção, uma economia planejada. Era uma outra perspectiva. No entanto, todas essas perspectivas, percebo, elas têm como uma crença de que existe um problema e de que esse problema pode ser solucionado de maneira científica e racional. Acreditava-se ainda que todos nós, seres humanos, temos razão e que se cada ser humano pensar de maneira racional, ele vai concordar que é isso que tem que ser feito. Acreditava-se, então, que se você chegasse num outro ser humano e falasse assim para ele: olha, eu sei que você ainda não estudou esse assunto, mas deixa eu te apresentar aqui as bases racionais do meu pensamento. Eu acredito que nós precisamos de um socialismo científico e esses são os meus argumentos de como isso vai melhorar a sociedade. E se você é um homem de razão, você vai concordar comigo. Essa era a crença. Basta você convencer a outra pessoa com argumentos racionais. E se essa pessoa for um ser racional, ela vai concordar com você. Então, no século XIX, havia essa crença. A crença de que, a partir de argumentos racionais, os seres humanos seriam capazes de encontrar uma verdade do que deveria ser feito para superar os problemas sociais, conservar as instituições, uma revolução violenta, a privatização de tudo que não seja necessário para a segurança do Estado. Haviam várias propostas, mas todas essas propostas pretendiam ser racionais. O Isaiah Berlin fala que no século XX isso mudou. Infelizmente isso mudou. O Isaiah Berlin vai falar assim que com o século XX houve uma descrença na racionalidade. Houve uma crise da razão, uma crise da racionalidade. Antes do século XX, o liberalismo humanitário buscava reformas sociais. Ele entendia que a mudança histórica deveria ocorrer de acordo com um padrão lógico e, se necessário, poder-se até mesmo recorrer à coerção. Tudo bem, talvez em algum contexto fosse necessário para a mudança histórica algum tipo de coerção. Então, se você pegava um socialista, ele entendia, você precisa de uma ditadura do proletariado. Tem que ter um certo grau de coerção para que haja uma mudança social. Então, algumas perspectivas, por mais que elas adotassem essa questão da mudança racional, lógica e necessária, elas também entendiam que poderiam ser preciso algum grau de coerção. Mas esse grau de coerção deveria estar dentro da racionalidade do processo. O processo deveria ser científico. E é só em casos muito extremos em que as pessoas não se adequassem a esse projeto racional, e que as pessoas fossem irracionais, que se deveria então usar a coerção. Os liberais também vão pensar assim, em certo sentido. Existem ideias que são aceitáveis, mas existem outras ideias que elas são totalitárias, que elas são autoritárias, que elas não são racionais, e que elas não devem conviver na sociedade, que há um grau de coerção. No entanto, acreditava-se que existiam problemas reais que precisavam de soluções racionais. E havia miséria, havia pessoas passando fome, pessoas sendo exploradas. Havia um problema social e político, a fome, a miséria e várias outras coisas. Como solucionar esses problemas? Problema de como a gente vai produzir riqueza, como a gente vai construir uma sociedade onde as pessoas tenham acesso a necessidades básicas. Tinha um problema ali.
mas também tinha a proposta de soluções racionais. Se a gente entregar tudo na mão das indústrias, o capitalismo, a mão invisível do mercado, vai regular tudo isso e solucionar esses problemas. Se a gente, o Estado estatizar todas as empresas e ter um planejamento econômico científico, a gente vai solucionar o problema. No entanto, o Isaiah Berlin vai falar que com o século XX, o que se passou a buscar não era mais o uso da razão para resolver questões. O século XX pensou mais ou menos assim, nós não acreditamos mais em racionalidade, a razão, nós não acreditamos mais na racionalidade humana, nós não acreditamos mais no uso da razão para resolver problemas. O que a gente vai fazer? Vamos falar que não tem problema. Não tem problema. Se alguém falar que tem problema, essa pessoa vai ser reprimida. Não tem problema. Vamos suprimir qualquer pessoa que discorde da nossa visão. Vamos suprimir. Se alguém falar que tem problema, cala essa pessoa. Suprime suas ideias. Vamos suprir as questões. Vamos adotar uma supressão das próprias questões. Esse novo método consistia em assegurar o consenso. Todo mundo tem que pensar igual a gente. Todo mundo tem que adotar o que a gente pensa. E assim os problemas políticos estão resolvidos, porque ninguém vai ver problemas mais. Tá tudo aqui, todo mundo concorda aqui, tá tudo bem. Não tem problemas. Não tem alternativas. Ou você adota a minha alternativa ou você morre. Ou você adota o fascismo, o nazismo, ou você vai pro campo de concentração morrer. Ou você adota o comunismo, ou você vai pro Gulag, né, na União Soviética. Então, esse novo método consistia assim, ou você concorda com a nossa visão, ou você tá morto. Ou você já era. Então, essa era a nova tática. E essa tática, de acordo com Isaiah Berlin, foi adotada por estados fascistas, como o nazismo na Alemanha, como o fascismo na Itália, né, em outros lugares também, e também em regimes comunistas autoritários, como o stalinismo na União Soviética, talvez também na China, o governo de Mao... nem sei falar o nome dele direito, né? Que é difícil um pouco. O maoísmo, né? Vamos falar assim, maoísmo. Então, assim, a ideia era, se você pensa diferente de mim, morto. Não tem alternativa. É isso e é isso. E aí, assim, de acordo com Isaiah Berlin, as ideias políticas do século XX, elas têm 3 características que a distinguem de concepções anteriores. Primeira característica, há uma minimização da importância das questões a serem respondidas ou dos problemas a serem resolvidos. Não tem problemas. Ou você fala que não tem problemas, ou você minimiza a importância. Não é tão problemático assim. Nós aqui na Alemanha nazista vivemos num paraíso. Nós aqui na União Soviética, sob o governo de Stalin, nós temos um governo maravilhoso, não tem pobreza. Agora, igual aquela coisa idealizada, assim. Nós alcançamos o socialismo. Aqui é tudo bem, aqui não tem problemas mais, nós superamos a fome, a miséria. Então o Isaiah Berlin vai falar assim que minimizava essa importância das questões, o questionamento, mas e a fome que tá o povo passando aqui? E a miséria? Não tem, nós estamos no comunismo, aqui é tudo bem, nós estamos no nazismo. Ou a gente culpa alguma figura, né? E aí vem o segundo ponto, há uma perseguição não apenas da ciência, mas também pela ciência. Quem questiona tá morto. O problema são os outros, o problema é quem é contra o socialismo. O problema é quem é contra o fascismo. O problema é quem é contra o nazismo. Então, o Isaiah Berlin vai falar assim que é uma perseguição. E aí, muitos autores intelectuais vão se opor ao nazismo, intelectuais vão se opor ao stalinismo. Só que o que acontece? Esses intelectuais, esses cientistas que estão lá no século XIX falando assim, opa, peraí, tem problemas, mas a gente tem que resolver esses problemas com bases racionais, com bases científicas. Né? Sei lá, você é um comunista científico estilo do século XIX, se você tá lá na Alemanha nazista e fala, peraí, nós precisamos de socialismo científico, você tá morto, vai pro campo de concentração. Comunistas iam pros campos de concentrações nazistas. Mas também, se você tá na União Soviética, nos países da Cortina de Ferro, e você discorda de Stalin, você discorda do totalitarismo da União Soviética, você também tá ferrado. Se você é um cientista, você é um intelectual, você está ferrado. Mas também, esses regimes vão fazer da ciência um meio de perseguição. O nazismo ilustra bem isso, né? Os cientistas trabalhando em função do regime nazista. Pega, por exemplo, os cientistas que trabalhavam com a ideia de eugenia na Alemanha nazista, com a ideia de raça superior. Então, filosofias, teorias científicas vão ser usadas para sustentar essa perseguição.
né? Vamos falar da raça superior. A ciência fala de uma evolução histórica, que nós somos o povo mais evoluído. A ciência fala que a raça ariana é a mais evoluída. A ciência, os cientistas, a ciência vai ser instrumentalizada como instrumento para a perseguição de quem pensa diferente, para a perseguição de um inimigo que vai ser culpado agora pelos problemas. Porque o problema não existe, nós não somos o problema. O problema são os judeus que estão aqui no nosso meio. Eles que têm que ser decapitados e mortos, eles que têm que ser mandados para o campo de concentração. E em terceiro lugar, exige-se maior conformismo do que nunca se requereu antes. Isso é importante de ser dito. Ditaduras, impérios, né, sempre exigiram um certo grau de conformismo, mas não igual no século XX. O grau de conformismo exigido no século XX é um trem, assim, de dedicação total. Você deve se dedicar totalmente ao regime. Você deve se conformar. Se você não concordar... É aquele pensamento tipo de seita. Você tem que concordar com tudo que a gente fala, que a gente coloca. Se você discorda, ferrou. Então são esses 3 pontos. Há uma minimização da importância das questões a serem respondidas ou dos problemas a serem resolvidos. Segundo, há uma perseguição, não apenas da ciência, mas também pela ciência. E terceiro, exige-se maior conformismo do que nunca se requereu antes. Essa é a característica do século XX. Essa é a avaliação que o Isaiah Berlin faz do século XX, tomando especialmente como exemplo o que acontece no nazismo, no fascismo e na União Soviética stalinista, né? Agora a gente pode ir para o segundo ponto. Nesse segundo ponto, Isaiah Berlin também vai fazer uma crítica a uma certa visão da história. Então, esse segundo ponto é sobre a inevitabilidade histórica. O Isaiah Berlin, a gente viu, ele fez uma crítica da visão política do século XX e ele também vai fazer uma crítica de uma maneira de interpretar a história. Porque alguém poderia falar assim para Isaiah Berlin, falar assim, olha Isaiah Berlin, você está olhando para o século XX, fazendo todas essas críticas, mas o historiador não pode fazer isso. Historiador tem que ser neutro, historiador não pode julgar o que aconteceu, historiador não pode fazer juízo de valor. O Isaiah Berlin vai falar assim, não. Essa ideia de que eu não posso fazer juízo de valor está baseada numa concepção equivocada da história, que é a ideia de uma visão da inevitabilidade da história. Porque muitos chegavam e falavam assim, a história aconteceu o que tem que acontecer. Essa é a história. Você não tem que criticar. Você não tem que questionar o que aconteceu. A história, ela acontece. Ela tem uma inevitabilidade, ela é determinista. O curso da história vai. A história segue o seu curso. Se o nazismo aconteceu, é curso da história. Você não tem que criticar. Aconteceu. Estava tudo assim meio que programado para acontecer. Essa é a história. A história corre. Se aconteceu, é porque tinha de acontecer. A história perdoa tudo, porque se aconteceu, é porque tinha de acontecer. Não podia ser diferente. Então, segundo essa noção, é possível descobrir amplos padrões ou regularidades no curso dos fatos históricos, de modo a sermos capazes de fazer até predições. Já que a história segue um curso determinado, então você pode até prever o que vai acontecer no caminhar da história. A história segue o seu rumo. Seríamos capazes de fazer previsões, porque a história ela segue regularidades, ela segue determinados padrões, ela acontece de acordo com uma dada linha histórica. E aí, dentro dessa compreensão, é possível dizer não apenas o que ocorre, mas por que algo ocorre de uma determinada maneira. Assim, dentro da perspectiva da inevitabilidade histórica, seria possível não apenas dizer o que ocorre, mas também explicar por que isso ocorre de uma dada maneira e não de outra. Trata-se, portanto, de uma perspectiva segundo a qual é possível ir além de descrever um fato. É possível dizer por que esse fato ocorreu assim e não de outra forma, já que haveria leis que regem a direção do processo histórico, leis que seriam absolutas e que permitiriam prever o caminho do progresso histórico, o caminho do qual a história percorre. A história, sim, ela teria regularidades e padrões, assim como tem as leis da física. Assim como é possível prever, por exemplo, que a água vai ferver quando aquecida a 100 graus Celsius, seria possível prever tudo o que irá acontecer e também explicar por que isso ocorre assim. Assim como na física você pode explicar que a água ferve porque ela foi aquecida a 100 graus Celsius e esse é seu ponto de ebulição, também poderia ser previsto porque uma determinada coisa aconteceu na história, explicando as razões disso, as razões das leis naturais que regem o processo histórico. No entanto, o Isaiah Berlin vai mostrar assim que essa visão não pode ser comprovada empiricamente,
Não tem como a gente mostrar de maneira empírica que a história segue um processo natural, que a história segue um processo determinado, que o caminho da história ele é determinista. Também não seria possível falsear essa doutrina. Né? Para uma doutrina ser considerada científica, de acordo, por exemplo, com a perspectiva popperiana, do Karl Popper, ela precisa ser falseada. Você tem que ter como refutar essa teoria. Mas não tem como a gente refutar uma teoria que fala que tudo que acontece na história está determinado. Como a gente vai refutar isso? Se a gente apresentar qualquer evento histórico que pudesse ser contrário a essa teoria, a pessoa diria simplesmente ou que houve um erro na previsão, no cálculo de previsão, ou que isso que aconteceu de diferente também estava determinado no curso da história. E aí o Isaiah Berlin vai tentar entender quais são as origens dessa visão. Se essa visão ela não vem de uma prova empírica, se ela é uma visão que não vem de um método científico, que ela não passou por falseamento, qual que é a origem dessa visão? E aí o Isaiah Berlin vai falar assim que o conceito de que a história obedece a leis e a um padrão tem origem nas seguintes noções. Ele vai apresentar 3 ideias ou 3 noções a partir das quais surgiu a ideia de que a história tem um curso determinado. Essas 3 visões não necessariamente elas é adotada pela mesma pessoa, como se todas as correntes adotassem essas 3 visões de uma vez, mas algumas correntes se baseiam em alguma dessas visões. Uma primeira visão, uma primeira ideia que existe é a ideia teleológica de que os homens e tudo que há não são simplesmente como são, mas têm funções e perseguem os objetivos. Então existe uma visão teleológica do ser humano. O ser humano ele vive em função de um fim. Ele simplesmente não existe. Ele não simplesmente existe. Na verdade, ele persegue uma finalidade. Ele persegue um objetivo. Todo ser humano persegue um objetivo. E a história, ela herdaria essa característica que tem todo ser humano, que é perseguir um determinado objetivo, de que é caminhar rumo a um determinado fim. E aí, de acordo com essa visão teleológica, haveria um fim da história, um objetivo final da história, e toda a história caminha para esse objetivo final. Né? Seja a ideia, por exemplo, de toda a história caminha para um paraíso, de que toda a história caminha para o comunismo, de que toda a história caminha para... pode-se imaginar várias coisas, né? Caminha de acordo com o objetivo para algum fim, seja para o espírito absoluto, né? Para o saber absoluto lá do Hegel também. Então, de acordo com essa perspectiva, a história ela tem uma teleologia. Uma segunda posição também é a posição de que tudo o que acontece pode ser explicado com base em uma realidade atemporal, permanente e transcendente. Então a história, ela seria um campo de modificações, mas esse campo de modificações que acontece na história, ele se baseia em uma realidade transcendente, uma realidade temporal, seja uma realidade ética, objetiva, seja uma justiça. Então toda a história acontece de acordo, por exemplo, para retribuir os maus de acordo com a justiça, né? Existiria uma justiça universal que rege a história, uma justiça transcendente, e que toda a história caminharia no sentido de que as pessoas paguem pelo que elas fazem, ou alguma coisa nesse sentido. Ou haveria um Deus transcendente que dirige a história de acordo com o fim, que talvez seja lá o reino de Deus, ou existe de alguma forma ou uma realidade ética, uma realidade de justiça que é atemporal, que é transcendente, e a partir do qual poderíamos explicar o traço da história. E a terceira perspectiva é o conceito de que tudo que existe é necessariamente um objeto de natureza material e, por conseguinte, suscetível de explicações por leis científicas. Uma terceira posição, então, seria a ideia de que a história ela segue um rumo determinado porque ela segue leis naturais, leis científicas. Tudo que existe no universo segue leis científicas, leis de causa e efeito. Então, tudo no universo acontece de acordo com certas leis de causa e efeito. A história não fugiria disso. A história humana também ocorre de acordo com leis científicas, com leis de causa e efeito. Então está tudo determinado, porque tudo ocorre de acordo com as leis físicas do universo, inclusive a história. Então são essas 3 posições. A ideia de que a história seria teleológica, de que ela caminharia para um fim. Segundo, a posição de que existiria uma realidade transcendente e atemporal que explica a história. E terceiro, a ideia de que a história ela é natural, assim como as leis da física, ela é regida por leis científicas que explicam tudo que é suscetível de acontecer no processo histórico. Essa compreensão determinista da história, mesmo se ela fosse verdadeira, diz Isaiah Berlin, ela traz uma série de problemas, porque ainda que essa perspectiva, já que essa perspectiva não pode ser provada, a gente poderia imaginar que talvez ela seja até verdadeira. Mas se ela for verdadeira, ela vai trazer vários problemas, né? Porque se a história ela caminha de maneira determinista, não há moral. A gente não pode responsabilizar ninguém por nada. Porque se tudo acontece de acordo com o que estava determinado, ninguém é responsável por nada, ninguém é culpado por nada. Então, se essa perspectiva for verdadeira, a gente não pode mais trabalhar com noções de moral. A gente não pode mais, por exemplo, punir um criminoso, ou a gente não pode mais responsabilizar ninguém por nada, já que tudo acontece de forma determinista.
não podendo ter ocorrido de forma distinta. Então teríamos que abandonar todas as nossas noções de moral, todas as nossas noções de responsabilidade, de culpa, de punição, de responsabilização. Nós teríamos que abandonar todas essas ideias e também teríamos que abandonar toda a ideia de liberdade de escolha. Nós teríamos que acreditar que os seres humanos não fazem escolhas, de que eles não são livres. Isso, né, mesmo que essa teoria for verdade, ela exigiria de nós uma mudança muito grande da nossa perspectiva de mundo. Uma mudança que praticamente revolucionar o nosso pensamento de maneira até negativa, assim, revolucionar no sentido negativo. Porque teríamos que revisar toda a nossa compreensão, toda a nossa linguagem, tudo. A gente não poderia dizer que uma pessoa errou, a gente não poderia punir um criminoso, a gente não poderia dizer que alguém agiu assim porque quis, a gente não poderia nem mesmo retribuir as pessoas que agem bem, porque elas não agem bem porque elas são boas, né? Elas agem bem. Elas, na verdade, nem poderiam falar que agem bem, porque nem teria como atribuir bondade ou maldade ao que as pessoas fazem, já que está tudo determinado. A gente não poderia dizer que uma pessoa é digna de ter feito alguma coisa boa, que uma pessoa deve ser recompensada pelo que ela fez, porque isso ela não fez livremente, isso estava determinado. E aí, inclusive, alguns argumentos seriam levantados, 2 tipos de argumentos seriam levantados contra a ideia de que nós possamos fazer juízos morais. E aí o Isaiah Berlin vai falar que é isso que está atrás da crítica que você faz a ele. Quando alguém chega para ele e fala assim, olha, você não pode julgar o século XX como um século de repressão, como um século de supressão de questões. Você não pode fazer esse julgamento porque você não pode fazer juízos morais. E aí por que a gente não poderia fazer juízos morais? Existiriam 2 explicações diferentes para isso. 2 crenças, uma baseada na crença de que nós sabemos muito e outra baseada na crença de que sabemos pouco. O argumento baseado na crença de que sabemos muito diz assim: argumenta-se que à medida que tudo pode ser explicado, tudo pode ser justificado e perdoado. Então, na perspectiva de que nós sabemos muito, o argumento seria mais ou menos assim: nós conhecemos leis científicas, nós conhecemos que tudo é determinado, que tudo acontece de acordo com o curso. Então, se tudo acontece de acordo com leis científicas que nós conhecemos, todo o comportamento humano, todo o decorrer da história pode ser explicado de acordo com as leis da natureza que nós descobrimos, então tudo pode ser justificado, tudo pode ser perdoado e, portanto, não se pode fazer críticas morais. Agora, o segundo argumento vem de uma outra perspectiva que é o contrário dessa, a perspectiva de que sabemos muito pouco. Argumenta-se que não podemos ter certeza absoluta de nossas ideias morais, e sendo assim, não podemos impor nossa moral aos outros. Então, uma outra perspectiva é de que nós somos seres limitados, nós não temos conhecimento moral suficiente, nós temos várias dúvidas sobre várias coisas, nós não temos como ter certeza absoluta do que a gente acredita, do que a gente pensa, de quais são as nossas leis morais. E se a gente não tem certeza absoluta, a gente não pode querer julgar os outros ou impor nossa moral aos outros. Por isso, então, um historiador, um pesquisador, um sociólogo não poderia fazer crítica moral nenhuma ao que ele estuda. Não poderia dizer que alguma coisa é errada ou que ela é certa, que alguma coisa é boa, que ela é ruim, que alguma coisa é digna ou indigna, que alguma coisa foi um erro. Uma pessoa poderia, nessa perspectiva, não poderia olhar para o nazismo e falar que isso foi um erro, por exemplo. Né? Por quê? Porque a gente tem uma limitação moral de acordo com essa perspectiva. O Isaiah Berlin vai falar que não importa se você argumenta que nós já sabemos muito e que, portanto, nós não podemos fazer juízos morais, porque sabemos muito que as coisas estão determinadas a acontecer como aconteceram. E também não adianta você fazer o argumento de que nós sabemos muito pouco, nossa moral é limitada, então não podemos fazer juízo moral. Para ele, isso é um problema enorme, porque isso é autocontraditório. Essa perspectiva é autocontraditória, porque ela está te julgando moralmente. Perceba, quando alguém fala assim, você não pode fazer juízos morais, essa pessoa está fazendo um juízo moral sobre você. Ela está dizendo que fazer juízos morais é errado. Se a pessoa está dizendo que fazer juízos morais é errado, logo, ela está fazendo um juízo moral. Portanto, essa perspectiva é autorrefutável, ela refuta-se a si mesma. Ela é autocontraditória, porque quando uma pessoa diz que você não pode fazer juízos morais, essa própria pessoa está fazendo juízos morais. Então, quando alguém diz para um historiador que ele não pode fazer juízos morais sobre os eventos que aconteceram no decorrer da história, essa pessoa está, ela mesma, fazendo um juízo moral, dizendo que é errado fazer juízos morais. Portanto, ela está fazendo um juízo moral de que não se deve fazer juízos morais. E, portanto, ela está se autocontradizendo, porque ela está fazendo um juízo moral. Se é errado censurar os outros com base em noções morais, então não se pode censurar alguém por fazer juízos morais. E sim, essa ideia é absurda. Deixar de fazer juízos morais é impossível. Fazer julgamentos faz parte de nosso modo de ser.
né, a gente não pode ser neutro. O próprio César Berlin disse, né, que fatos são sempre fatos interpretados. A gente sempre compreende a realidade de uma dada perspectiva ética e moral. E mesmo uma pessoa que diga que a moral é relativa, ou uma pessoa que diga que não faz juízos morais, ela está fazendo juízos morais. É impossível fugir de fazer juízos morais. Nós sempre fazemos juízos morais, mesmo aquela pessoa que acredita que não está fazendo juízos morais, porque é natural do ser humano fazer juízos morais. É impossível não fazer juízos morais. Alguns de nossos julgamentos são, sem dúvidas, relativos, são subjetivos. É óbvio que há questões que são mais subjetivas. Quando eu, por exemplo, olho para uma obra de arte e falo que é bonita e você fala que é feia, isso é uma coisa subjetiva, cada um tem sua perspectiva. Existem coisas que são mais relativas, que são subjetivas, mas, embora também exista uma beleza objetiva, né? Existem coisas que são objetivamente feias e coisas que são objetivamente bonitas. Mas existe um campo, assim, de algumas coisas que tudo bem. Se eu gosto de sorvete de chocolate e você gosta de sorvete de baunilha e você não gosta de chocolate, isso é uma questão subjetiva, uma questão relativa, um julgamento relativo e subjetivo. Mas outros dos nossos juízos, eles não são subjetivos, pois eles se baseiam em padrões objetivos. Sem um padrão objetivo, é impossível falar de algo subjetivo. Né? Porque não existiria algo subjetivo se não existisse algo objetivo. Como é que eu vou falar que algo é subjetivo se não tem algo que é objetivo? Né? Eu só falo de subjetivo porque também tem o objetivo, porque eu faço uma distinção, existe o objetivo e o subjetivo. É igual bem e mal, né? Tem o bem de um lado e aí eu posso falar do mal. Eu tenho o objetivo de um lado, eu posso falar do subjetivo. Se existem coisas que são subjetivas, é porque existem coisas que são objetivas, porque subjetivo e objetivo são dois polos, né? Então existe independência do outro. Né? Se há coisas objetivas, é porque há coisas subjetivas. Se há coisas subjetivas, é porque há coisas objetivas. Se eu faço uma distinção entre sujeito e objeto, por isso que eu não posso falar de algo subjetivo se eu não faço uma distinção de sujeito e objeto. Se eu falo de algo subjetivo, é porque eu estou dizendo que existe o sujeito e existe o objeto. Se existe o objeto, existe algo que pertence ao objeto, aquilo que é objetivo. E se existe o sujeito, existe algo que pertence ao sujeito, aquilo que é subjetivo. Portanto, o subjetivo e o objetivo são dois polos que coexistem. Não tem como falar que tudo é subjetivo. Porque se tudo fosse subjetivo, então não existiria objetivo. Não existiria a distinção entre sujeito e objeto. E se não existe distinção entre sujeito e objeto, não existe subjetivo. Então isso seria autocontradictório. Se eu falar que tudo é subjetivo, eu estou falando que não existe subjetivo. Porque só existe subjetivo porque há distinção entre sujeito e objeto, e portanto há coisas que são subjetivas e coisas que são objetivas. Então essa perspectiva ela é autocontraditória, ela se autorrefuta, né? Ela entra em contradição consigo mesma. Então nós precisamos entender que existe um padrão ético-moral que é objetivo e que nós estamos autorizados a fazer juízos morais. Até porque não tem como não fazer juízos morais. Sempre que a gente estuda algum fenômeno da história, sempre que a gente estuda algum fenômeno da sociologia, nós podemos, né, no nosso estudo, fazer juízos morais, porque não existe neutralidade moral no ser humano. Não tem como ter uma perspectiva de neutralidade quando a gente estuda os fatos históricos. Não tem como você estudar o nazismo e não falar que isso é ruim, que isso é negativo, que isso... Se você estudar, falar do nazismo, apresentar o nazismo, não falar nada de que isso foi uma coisa terrível, um desastre, uma coisa imoral, você está adotando o outro lado, mesmo você está se silenciando. Isso também é uma postura moral. Se você explica o nazismo sem falar que isso foi ruim, você está sendo conivente com uma coisa que foi desastrosa e que deve ser claramente apresentada como uma coisa ruim. Então você está comprando o juízo moral já quando você pretende ser neutro. Se você pretende ser neutro, por exemplo, em relação ao nazismo, essa sua neutralidade ela é absurda. Né? É uma neutralidade no sentido de que você não se contrapõe a algo que foi desastroso na história da humanidade. Um terceiro ponto que Isaiah Berlin vai discutir são dois conceitos de liberdade que pertencem então ao terceiro ensaio. Isaiah Berlin diz que se pode falar em dois tipos distintos de liberdade. Um que ele vai chamar de liberdade negativa e outro que ele vai chamar de liberdade positiva. A liberdade negativa consiste na não interferência. Então, por exemplo, quando uma pessoa fala que o Estado não deve interferir nas escolhas livres das pessoas, isso é uma liberdade negativa. Aqui negativo não é no sentido de ruim, nem positivo no sentido de bom. Negativo é a ausência de algo, positivo é a presença de algo. Então, liberdade negativa é a ausência de interferência do Estado, por exemplo. Liberdade positiva consiste no autocontrole, ou seja, algo positivo, a autonomia. Então, a gente tem dois tipos de liberdade. Uma a gente chama de liberdade negativa. Liberdade negativa, por exemplo, é quando há uma não interferência nas minhas escolhas. O Estado, por exemplo, não interfere no que eu escolho, no que eu faço.
A liberdade positiva já é uma coisa no sentido do autocontrole. Eu tenho autocontrole sobre as minhas decisões, sobre os meus desejos, sobre minhas vontades. Eu posso resistir aos meus desejos, eu posso escolher fazer alguma coisa que está de acordo com minha vontade, eu posso seguir determinado propósito de vida. Isso é liberdade positiva. Liberdade positiva, autocontrole. Você, a sua razão, controla aquilo que você faz. Liberdade negativa, não interferência do Estado. Ou não interferência de algum órgão regulador ou alguma coisa nesse sentido. A liberdade negativa, portanto, ela é ser livre da coerção. A coerção, ela implica a deliberada interferência de outro ser humano ou outros seres humanos na área em que o indivíduo poderia atuar. Por exemplo, se você quer abrir uma empresa, mas o Estado proíbe você de abrir uma empresa, o Estado está interferindo na sua liberdade. Essa interferência na sua liberdade, então, quer dizer que o Estado está limitando a sua liberdade negativa. Quando, por exemplo, alguém defende que o Estado não deve interferir na sua vontade de abrir uma empresa, essa defesa quer dizer, então, que uma pessoa está defendendo a sua liberdade negativa, a liberdade de que ninguém interfira nas suas escolhas. Dado que as liberdades de diferentes indivíduos não se harmonizam, entende-se que a liberdade de alguns precisa depender da limitação de outros. Então, algumas pessoas vão argumentar que a liberdade ela não pode ser irrestrita. Porque se eu faço o que eu quero, você faz o que você quer, vai chegar um momento em que vai se chocar. Você vai querer uma coisa que interfere naquilo que eu quero. E quando há esse choque, né, esse choque entre o que você quer fazer e o que eu quero fazer, e aí nós temos um problema, né? Se eu fizer tudo o que eu quero fazer e você fizer tudo o que você quer fazer, de acordo com essa teoria, nós teríamos algumas coisas que não se harmonizariam. De qualquer modo, a luta por liberdade é sem sentido se os indivíduos não tiverem condições para exercer essa liberdade. Então, o Isaiah Berlin vai falar assim que antes da gente discutir que tipo de liberdade a gente tem que defender, se é negativa, se é positiva, a gente tem que entender que as pessoas têm que ter condições para exercer sua liberdade. Então, primeiro, as pessoas precisam estar em condições de serem livres. Ou seja, para uma pessoa ter condições de ser livre, ela tem que comer. Né? Se uma pessoa está passando fome, está desnutrida, está prestes a morrer, ela não tem liberdade. Vai fazer o quê? Ela vai morrer. Então, por exemplo, uma pessoa precisa ter condições. Se uma pessoa está doente, enferma, e ela não tem acesso à saúde, ela também não tem como ter liberdade. Se ela está acamada numa cama prestes a morrer, ela não tem como ter liberdade. Então, o que acontece? O Isaiah Berlin vai falar assim que a gente precisa, antes de tudo, garantir, basicamente, algumas condições mínimas de liberdade. Né? Então, o Isaiah Berlin vai se diferenciar, por exemplo, de outros liberais muito radicais que acham que o Estado não tem que fazer nada para garantir liberdades básicas, né? Que acham que o Estado não pode interferir em nada. O Estado tem que fornecer algum grau, não totalmente assim, completamente, mas ele tem que fornecer pelo menos o mínimo de saúde, o mínimo de acesso à comida, o mínimo de acesso à instrução, porque se a pessoa não tem acesso à informação, como é que ela vai poder ter liberdade de escolher as coisas se ela não tem instrução nenhuma? Então o Estado tem que dar pelo menos um mínimo, assim, pelo menos o básico. Não é que o Estado tem que controlar tudo, todos os serviços, mas pelo menos o básico, a saúde, o acesso à educação, a proteção, por exemplo, de você não ser morto na rua por qualquer um, assim, uma coisa violenta, tem que dar uma certa segurança, justiça, algumas coisas têm que ser básicas, assim, para você ter um padrão de vida mínimo para você conseguir ter liberdade. Para que haja liberdade efetiva é necessário que existam condições mínimas para que o indivíduo usufrua de liberdade. Dado isso, a sociedade tem a obrigação, de acordo com o Isaiah Berlin, de fornecer as condições de liberdade. Essas condições consistem na obrigação de promover a instrução, de acesso à saúde, de justiça, de elevar os padrões de vida. Quanto mais uma sociedade luta para elevar os padrões de vida da população, mais liberdade as pessoas vão ter. De propiciar igualdade de oportunidades para o desenvolvimento das artes, das ciências, de impedir normas legais, sociais ou políticas reacionárias ou desigualdades arbitrárias. A desigualdade ela não é um problema para o liberalismo, mas a desigualdade é um problema quando ela diz respeito à desigualdade de oportunidades e desigualdades que sejam arbitrárias. Então, por exemplo, se numa sociedade alguém é beneficiado por ser negro, quer dizer, alguém é beneficiado por ser branco e alguém que não é beneficiado por ser negro, isso é uma desigualdade arbitrária. É um tipo de desigualdade que não tem fundamento. Agora, se numa sociedade uma pessoa negra tem menos acesso de oportunidades do que uma pessoa branca, isso também é uma desigualdade que não é justificada. Agora, se numa sociedade duas pessoas partindo de oportunidades iguais, uma ficou mais rica, a outra ficou mais pobre, porque uma se esforçou mais e a outra não se esforçou, esse seria um tipo de desigualdade que, segundo o liberalismo, é justificada. Se uma pessoa trabalhou e ficou mais rica e a outra não trabalhou e ficou mais pobre, tudo bem, não tem problema ter essa desigualdade.
né? Então, desde que haja igualdade de oportunidades e desde que essas desigualdades não sejam baseadas em critérios arbitrários, né, pode haver desigualdade na sociedade. Então, desigualdade para o liberalismo não é uma coisa ruim em si mesma, né? Desigualdades fazem parte da sociedade para o liberalismo. E também, de acordo com o liberalismo, né, desde que a sociedade aqui não é só o Estado, mas também a sociedade como um todo, ela deve trabalhar de maneira conjunta, assim, as organizações, as instituições, trabalhar para produzir uma sociedade onde haja mais acesso à saúde, instrução, justiça, né? Havendo isso, né, as desigualdades que se surgem a partir daí não tem nenhum problema com elas. E aí, dado isso, o Isaiah Berlin vai analisar essa questão da diferença entre liberdade positiva e liberdade negativa. Liberdade positiva tem a ver com autocontrole, liberdade negativa tem a ver com não interferência. Quais são as críticas que o Isaiah Berlin vai se dirigir à ideia de liberdade positiva? O Isaiah Berlin vai falar assim que liberdade positiva significa que o indivíduo é senhor de si mesmo. Primeira coisa, liberdade positiva quer dizer que você tem controle sobre aquilo que você faz, né? Então você pode, por exemplo, eu tenho desejos que eu considero que não são legais, não quero agir de acordo com esses desejos. Então eu controlo esses desejos para agir de uma outra forma, né? Então, liberdade positiva seria isso, você ter controle sobre suas próprias faculdades, suas próprias decisões, né? Ser senhor de si mesmo. Então, ser senhor de si mesmo para a liberdade positiva é ter controle sobre si mesmo. É você, eu tenho um desejo, não vou agir de acordo com esse desejo. Tenho o desejo de trair minha namorada, não vou fazer isso por quê? Porque eu quero controlar os meus desejos e quero ter a liberdade de escolher não agir de acordo com isso. E aí o Isaiah Berlin vai falar que vai criticar essa posição porque ela cria uma divisão no sujeito. É como se existisse um sujeito sentido. Uma parte que quer fazer uma coisa, outra parte que quer outra, e uma parte tem que controlar a outra parte. E aí, de acordo com essa divisão, existiria o eu que é racional e o eu que tem a ver com os desejos, com as vontades, com os apetites. E o eu que é racional deveria controlar o eu dos apetites, dos instintos, dos desejos. Então essa divisão do indivíduo em dois eus, né, levaria a um grande problema para o Isaiah Berlin. Por que essa divisão fez acontecer? Fez a pensar assim, existe dois eus. O eu que deve estar no controle, que é o eu racional, a razão deve estar no controle, e existe o eu dos desejos, dos instintos, que deve ser controlado. Esse eu da razão, o Isaiah Berlin vai falar assim que no processo do pensamento ele vai ser identificado com o Estado ou com as instituições. São as instituições que têm essa função de garantir a racionalidade e garantir que o sujeito vá reprimir os seus desejos e instintos imorais. Então, já que a razão deve controlar os desejos e os instintos, existem pessoas que não são racionais, existem pessoas que não controlam seus desejos. Por isso seria necessário algum órgão, alguma instituição que obrigasse aqueles sujeitos que são irracionais a controlarem os seus desejos para poderem viver em sociedade. Se a vida em sociedade existe liberdade positiva, ou seja, autocontrole, se uma pessoa não tem autocontrole, então algum outro órgão na sociedade tem que cumprir esse papel de impor a essa pessoa que controle os seus desejos. Alguma instituição que seja, então, salvaguardadora da racionalidade, da razão, do controle. Então essa divisão do indivíduo em dois eus levaria a identificação do eu racional como algo mais amplo do que o indivíduo, como todo social, como o Estado, a igreja, a raça, a sociedade. Né? O Estado deveria controlar o sujeito, a igreja deveria controlar o sujeito, a sociedade deveria controlar o sujeito. Essa entidade que seria maior, pode ser também pensado na raça, às vezes a raça como um todo, uma classe social que você faz parte, essa classe representa a racionalidade também. É o que existia, por exemplo, talvez numa perspectiva de que o proletariado como classe é que deve representar a racionalidade. Então não é o indivíduo. O indivíduo ele tem a ver com desejos. A razão é universal. Desejos e instintos são particulares. Cada pessoa tem desejos e instintos. O que é universal é a razão. Se a razão é universal, portanto, ela pode ser identificada como todo, como a sociedade, com a classe, com a igreja, com o Estado. Essa entidade é então identificada como sendo o eu verdadeiro, que impondo sua vontade coletiva sobre os membros recalcitrantes, consegue a liberdade superior. Por quê? Porque para essa perspectiva você é livre se você age de acordo com a razão. Se você está agindo de acordo com o que você deseja, se você está agindo de acordo com os seus instintos, se você está agindo de acordo com os seus apetites, você não é livre. Então está justificado que o Estado faça uma coerção contra você para garantir que você seja mais livre. Porque o verdadeiro livre é aquele que tem autocontrole racional. Então, de acordo com essa perspectiva, o Estado deve te controlar para o seu próprio bem, para te dar uma liberdade que é mais superior do que essa liberdade dos desejos, dos apetites. Então, quando o Estado, na verdade, está controlando você, na verdade, ele está te deixando mais livre.
porque ele está fazendo você agir de acordo com a razão, e a razão é superior. E aí, um grande representante para o Isaiah Berlin da ideia de liberdade negativa seria o filósofo Immanuel Kant. O Immanuel Kant teria sido um filósofo que deu muita importância para a autonomia da razão, para o autocontrole sobre as paixões, para o domínio dos desejos. E aí, de acordo com Isaiah Berlin, no campo político, essa ideia de autonomia da razão poderia ser levada à noção de que precisamos de um Estado racional, de um Estado científico baseado na racionalidade que garantisse a verdadeira liberdade. A ética, em Kant, quando aplicada ao campo político, poderia ser levada à defesa de uma sociedade planejada, a criação de um Estado racional, governado por leis orientadas segundo o imperativo categórico, a lei de que todos os sujeitos racionais aceitariam livremente. O que é o imperativo categórico do Kant? O Kant fala assim que para a gente saber o que é certo a fazer, a gente tem que se perguntar, se eu falasse para todas as pessoas que pensam racionalmente se isso está certo, essas pessoas concordariam, então eu devo fazer isso. Se essas pessoas discordariam, eu não devo fazer isso. Por quê? Porque todo ser racional, a racionalidade é universal. Então, se todo mundo pensar de maneira racional, todo mundo vai chegar nas mesmas conclusões. Da mesma maneira, se eu perguntar para qualquer pessoa que pensa de maneira racional se matar é errado, então todas as pessoas que pensam racionalmente vão concordar. Se isso é racional, como a razão é universal, todas as pessoas vão concordar. Então, todas as pessoas que pensam racionalmente concordam nos mesmos pontos. Se você não concorda, é porque você está pensando de maneira irracional. É porque você está agindo de acordo com seus apetites e desejos. Porque se você pensar de maneira racional e como a razão é universal, você vai escolher isso. Então, qual que é o ponto? As pessoas que pensam de maneira irracional, as pessoas que não concordam com a razão universal, elas devem ser reprimidas. Elas devem sofrer coerção para que elas sejam mais livres, para que elas ajam de acordo com a razão. Então, coerção faz as pessoas agirem mais livremente de acordo com essa perspectiva. O Estado, então, a gente precisaria de um Estado que incorporasse a racionalidade e impôsse a razão a todos. O Estado seria racional não se fosse guiado pelo que o povo diz. Não tem que ser democrático. Tem que ser guiado pela razão, pelo que o povo diria se expressasse suas ideias de forma racional. Então a ideia não deve ser assim, eu devo sair perguntando para as pessoas, você acha isso certo? Você acha isso certo? Isso é democracia. Esse tipo de democracia não funciona, porque muitas pessoas pensam de maneira irracional. Às vezes a maioria das pessoas, elas pensam de maneira irracional. O que eu devo fazer, na verdade, é falar assim, se eu chegasse perguntando para todas as pessoas e todas as pessoas pensassem de maneira racional, o que elas me diriam? E aí, é nisso que você deve basear o que o Estado deve fazer. Não é no que o povo diz, mas no que o povo diria se todos eles pensassem de maneira racional. Se todos eles expressassem suas ideias de forma racional. Nesse caso, uma política racional poderia ir contra o povo para ser a favor do povo. Porque se o povo pensa de maneira irracional, quando o Estado impõe uma coisa que é racional sobre esse povo, o Estado está sendo benéfico para eles. Porque o Estado está tendo uma coerção sobre o povo para que eles pensam e ajam de maneira racional. Então, mesmo quando o Estado vai contra tudo que todo mundo pensa na sociedade, ele deve agir assim, se isso for racional. Porque ele deve agir de acordo não com o que o povo quer, mas com o que o povo gostaria que fosse se eles pensassem ou expressassem as suas ideias de maneira racional. Portanto, defender o que é racional seria defender o que é bom para a sociedade. Porque essa seria, de acordo com essa visão, a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade estaria em ser racional e não em agir de acordo com o que todo mundo, a maioria, acha. Mesmo que isso signifique ir contra o que o povo efetivamente deseja. Sendo assim, um governo racional seria aquele que governa segundo o que o povo desejaria, tendo suas aptidões racionais desenvolvidas. Assim, a coerção se justificaria para proteger o que seria a verdadeira liberdade. A liberdade baseada na razão. De acordo com essa perspectiva, então, por exemplo, se você é um governante que pensa de maneira racional e você governa sobre uma sociedade onde todo mundo age por instinto, você tem o direito de coerção sobre esse povo. Você tem o direito de reprimi-los. Por quê? Porque esse povo está sendo irracional e o melhor para eles é que eles sejam racionais. E se eles não estão dando conta de ser racionais por si mesmo, você, ao reprimi-los e aplicar a coerção para que eles sejam racionais, você está fazendo um bem para eles. Porque você está dando para eles a verdadeira liberdade, a liberdade da razão. Essa seria a consequência, então, de pensar em liberdade positiva para o Isaiah Berlin. E essa é a crítica do Isaiah Berlin para a liberdade positiva. Porque essa perspectiva de liberdade positiva é a perspectiva, por exemplo, dos socialistas. É a perspectiva de boa parte do pensamento socialista, por exemplo. Porque os socialistas acreditam que a verdadeira liberdade não é a não interferência do Estado.
A verdadeira liberdade é a emancipação, é o autocontrole. Portanto, por exemplo, um socialista diz que o Estado pode reprimir e usar coerção contra aqueles que não estão de acordo com a racionalidade. Então, o Estado deve se interferir no que as pessoas escolhem. O Estado deve se interferir na liberdade negativa das pessoas para dar a elas uma liberdade superior, que é daquilo que é mais racional, daquilo que é mais científico, daquilo que é mais de acordo com a razão. O Isaiah Berlin diz que esse é um grande problema, porque quem que define o que é racional? Quem que define o que é a racionalidade? O Isaiah Berlin vai falar que o ideal, na verdade, não é a liberdade positiva, mas sim a liberdade negativa, a não interferência. Ao invés de defender que o Estado deve interferir no que as pessoas fazem e escolhem para que elas sejam mais livres, para que elas ajam de maneira racional, pode levar a vários tipos de totalitarismo, de autoritarismo, de violência, de violação das liberdades. O Isaiah Berlin vai falar que a gente tem que defender o contrário, a gente tem que defender que o Estado não deve interferir na liberdade das pessoas. Portanto, ele defende uma outra noção de liberdade, que é a noção de liberdade negativa, a não interferência do Estado. Isso não quer dizer que o Estado não possa fazer nada. Como dito, o Isaiah Berlin defende que o Estado deve garantir algumas condições mínimas de liberdade. Então o Estado ele deve promover saúde, ele deve promover justiça, ele deve promover acesso à alimentação, acesso à moradia, acesso à saúde. No entanto, além disso, de fornecer condições básicas, além disso, o Estado não deve interferir na liberdade das pessoas. As pessoas têm que ter direito de fazer o que elas bem entenderem da vida delas, mesmo que isso seja ruim para elas. Não tem que ter essa desculpa, a pessoa faz uma coisa que é irracional. A pessoa, por exemplo, fuma e está acabando com a própria saúde. Problema dela, o Estado não deve interferir nisso. As pessoas podem fazer o que bem entenderem das suas vidas. Elas podem beber, fumar e destruir o próprio corpo, que é um problema delas, que o Estado não deve interferir nisso, por exemplo. O Estado não deve pensar assim, nossa, se a pessoa fumar, ela está fazendo uma coisa irracional, ela está destruindo a saúde dela. Então devo proibir as pessoas de fumar, porque isso será melhor para elas. O Isaiah Berlin vai falar que se a gente pensar assim, isso vai justificar várias formas de autoritarismo, de ditadura, de despotismo. A liberdade negativa, para o Isaiah Berlin, leva a uma defesa da não interferência do Estado, enquanto a liberdade positiva, ela levaria a uma ideia de despotismo. A ideia de que as pessoas devem ser controladas para que elas façam o que é mais racional, essa ideia de que as pessoas seriam mais livres se elas fossem controladas para agirem de acordo com a razão, porque racionalidade significa liberdade e agir de acordo com os instintos significa falta de liberdade. Essa perspectiva ela tem um problema de que ela leva à ditadura, de que ela leva ao despotismo. Por isso, Isaiah Berlin vai defender uma liberdade negativa e não a liberdade positiva. O liberalismo defende não a emancipação, o autocontrole, a autonomia. O liberalismo defende a não interferência. Nenhuma sociedade para o liberalismo é livre se o Estado continuar interferindo no que as pessoas fazem. Para o Isaiah Berlin, o liberalismo defende, no entanto, que nenhuma sociedade é livre, exceto se governada por dois princípios básicos. Então, o Isaiah Berlin vai falar que existem dois princípios básicos para a gente dizer que uma sociedade é realmente livre. O primeiro princípio, nenhum poder pode ser considerado absoluto. Então, o Estado ele não tem poder absoluto. Nenhum poder na sociedade deve ser considerado absoluto. Nenhum poder tem o direito de se arrogar a si mesmo o poder de ser absoluto. O segundo é que há áreas limitadas onde os homens devem ser invioláveis. Existem espaços que você tem o direito de fazer o que você bem entender da sua vida e que ninguém pode violar essa liberdade sua. Você tem liberdade para escolher que emprego você quer seguir, que lugar que você quer ir, que religião que você quer ter. Então, existem liberdades que são invioláveis. Nenhum ser humano, nenhum Estado, nada tem o direito de interferir na sua liberdade. O Estado pode falar assim, nossa, mas isso que ele está fazendo é irracional, isso que ele está fazendo mal a si mesmo. Mas isso que ele está fazendo é direito dele, e portanto o Estado não deve interferir. As pessoas têm que ter liberdades, existem áreas da vida das pessoas que são invioláveis, que o Estado não deve se intrometer, porque nenhum poder deve ser absoluto na sociedade. Por fim, no quarto ensaio, o Isaiah Berlin vai falar assim que ele se inspira muito num liberal chamado John Stuart Mill. E John Stuart Mill é uma pessoa que, para ele, representa alguém que defendeu a importância da liberdade, da liberdade individual, de que cada pessoa faça o que bem entender da sua vida, mesmo que isso seja considerado irracional.
né? E o Isaiah Berlin vai falar assim que a crença principal de John Stuart Mill foi de que o homem difere do animal primariamente não por ser possuidor de razão, mas por ser capaz de escolher. Então, por exemplo, enquanto as pessoas que defendem liberdade positiva colocam a razão como mais importante, então assim, a pessoa vai ser livre se ela agir de maneira racional, a racionalidade é o que mais importa. Pro John Stuart Mill, o que mais importa é a liberdade e não a razão. A liberdade é o mais importante no ser humano. A liberdade é o que diferencia o ser humano dos animais. Não é a razão que principalmente diferencia nós dos animais. O que diferencia nós dos animais é que nós temos liberdade, é que nós somos capazes de fazer escolha. Então a nossa capacidade, liberdade de fazer escolhas é mais importante do que a razão. O John Stuart Mill, ele era utilitarista. Ele falava assim que o mais importante a ser buscado era a felicidade, de que existia uma ética racional, objetiva, universal, e de que o que é mais importante para o ser humano é a busca da felicidade. Mas o Isaiah Berlin entendia que se alguém não está buscando a felicidade e isso não está prejudicando outras pessoas, tudo bem, a gente não deve interferir nessa liberdade da pessoa. O John Stuart Mill, embora ele defenda com veemência a questão da importância do princípio da felicidade, ele também defende, acima disso ainda, a liberdade do sujeito de fazer suas próprias escolhas. Porque é o homem que é juiz de sua própria felicidade. É você que pode dizer para você mesmo o que mais te faz feliz. Mill, então, ele aprecia a contestação, a pessoa ir contra o que os outros falam, a pessoa discordar, a independência de você ter suas escolhas e de maneira independente ninguém pode dizer para você o que é melhor para você mesmo. E também ele valoriza as pessoas que são solitárias, no sentido de que elas desafiam o pensamento hegemônico. Né? As pessoas que vão contra aquilo que toda a sociedade defende, ou que o Estado coloca, ou que a igreja coloca, ou que qualquer coisa coloca. Por quê? Porque a independência, a liberdade para o Isaiah Berlin e também para o John Stuart Mill é o mais fundamental. E aí o Isaiah Berlin vai falar que o John Stuart Mill é um defensor dos heréticos, dos apóstatas, dos blasfemos, da liberdade e do perdão. John Stuart Mill, ele valoriza a pessoa que questiona, que contesta, que vai contra o que é estabelecido pelo Estado, pela igreja ou por qualquer instituição. Por isso ele é um defensor da pessoa que pensa por si mesmo, da pessoa que discorda, da pessoa que coloca a sua opinião. Ele defende os heréticos, os apóstatas, os blasfemos e a liberdade de expressão. Assim, John Stuart Mill, mesmo que não admita, vai além do mero princípio de maior felicidade. Porque, além do princípio de maior felicidade, há a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é muito importante. Por mais que a ética esteja baseada no princípio de maior felicidade, por mais que todos os seres humanos deveriam buscar a felicidade, por mais que todos os seres humanos devam lutar por uma sociedade mais feliz, onde as pessoas tenham mais felicidade, cada pessoa tem o direito de buscar o que quiser, mesmo que isso traga para ela menos felicidade. A pessoa tem que ter liberdade de expressão, liberdade para dizer o que para ela vai fazê-la mais feliz. John Stuart Mill ansiava pela mais ampla diversidade da vida e do caráter humano. Foi isso que levou ele a defender com tanta força a tolerância. O que é tolerância? Tolerância não é você tolerar quem pensa igual a você. Tolerância não é respeitar aquele que pensa o que você pensa. Tolerância é tolerar aquele que eu penso o oposto do que você pensa. O John Stuart Mill pedia não que respeitássemos crenças necessariamente opostas à nossa, mas que tolerássemos por mais que elas fossem absurdas. Por mais que você esteja ouvindo uma pessoa falando uma coisa que é absurda para você, tolere. A tolerância ela é fundamental. O John Stuart Mill era contra a ideia de que a natureza humana era imutável, de que existiriam verdades absolutas. E John Stuart Mill se opôs à coerção, ao uso da força do Estado para reprimir as pessoas. Por isso Isaiah Berlin se inspira em John Stuart Mill, porque ele entende que a defesa da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, da liberdade de seguir o que você quiser seguir na sua vida, ela é fundamental. E nem o Estado, nem a igreja, nem a sociedade tem o direito de interferir naquilo que você escolhe seguir. Essa é a noção de liberdade do liberalismo, de acordo com Isaiah Berlin. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.